Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição? Após o dilúvio, o relato bíblico muda o foco do único indivíduo, que era Noé, para seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A atenção especial a Cã, o pai de Canaã, que você pode conferir em Gênesis capítulo 10, verso 6 e o verso 15, introduz a ideia de Canaã, a terra prometida, de Gênesis 12, verso 5. Uma antecipação de Abraão, cuja bênção se estendia a todas as nações. Então, lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento da palavra de Deus. Vamos juntos estudar a Bíblia. Pegue o seu guia de estudo, caneta e a Bíblia para juntos aprendermos mais. A lição desta semana tem por título Todas as Nações e Babel. O verso da semana está em Gênesis capítulo 11, verso 9, que diz: A cidade foi chamada de Babel porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A primeira ordem divina para a humanidade após o dilúvio foi uma afirmação de vida. Ele lhe disse que se multiplicassem e enchesse a terra. Gênesis 9, verso 1. O foco desta lição será aprofundar a tentativa humana de cumprir essa ordem. Até então, o relato bíblico dizia a respeito de indivíduos: Adão, Eva, Caim e Abel, Sete e Noé. Nesta lição, as histórias dizem respeito a grupos de pessoas e têm um alcance universal. Os sobreviventes do dilúvio, os 3 filhos de Noé, iriam gerar 3 ramos da raça humana que constituiriam as nações do mundo. Parecia que a humanidade estava no caminho certo para encher a terra e levar a imagem de Deus aos confins do mundo. Porém, no entanto, a história da Torre de Babel marca uma quebra dramática nesse ímpeto. A incumbência divina de universalidade foi substituída pelo ideal humano de concentração e unificação. Os humanos queriam ser um e, pior, queriam ser Deus. A fermentação da fruta não fazia parte da criação original de Deus. Noé bebeu do suco fermentado, perdeu o controle e ficou nu. O fato de Cã ter visto sua nudez relembra Eva, que também viu a árvore proibida, de Gênesis 3, verso 6. Este paralelo sugere que Cã não apenas viu furtivamente, por acidente, a nudez de seu pai. Ele andou ao redor e falou sobre isso, sem nem mesmo tentar resolver o problema. Em contraste à reação imediata de seus irmãos de cobrir seu pai, enquanto Cã o havia deixado nu. Denunciou implicitamente as atitudes do filho mais moço. A questão em jogo tem a ver com respeito aos pais. Deixar de honrar seus pais, que representam seu passado, afetará, querido, seu futuro, tenha certeza disso. A maldição sobre o filho de Cã, de Gênesis 9, verso 25, acabou sendo uma mensagem de esperança. Gênesis 9, verso 25 tem com frequência sido desastrosamente mal aplicada aos negros e, portanto, usado como justificativa religiosa para a escravidão. No entanto, esta interpretação preconceituosa não se sustenta por 2 razões, e eu quero explicar para você essas 2 razões. A primeira: a maldição não diz respeito a Cã, mas a seu filho Canaã. Tampouco essa maldição diz respeito a Cush, o filho primogênito de Cã, o que imediatamente exclui a referência a negros ou africanos em particular. A propósito, as genealogias bíblicas, você pode ver a lista em Gênesis capítulo 10, são mais etnogeografia, ou seja, a distribuição geográfica de grupos humanos, do que sobre etnicidade, que trata da origem das raças e línguas humanas. A própria noção de raça deriva das teorias racistas e linguísticas pseudocientíficas do século XIX, com base na teoria da evolução, outro mal surgido dessa lenda moderna da criação. Queridos, assim, as designações bíblicas de grupos de pessoas como jafetita, semita ou camita não seguem critérios claros de raça, conforme definidos pela evolução, mas são muito mais complexas e confusas. Por exemplo,
Embora as línguas cananeias sejam semíticas, Canaã é contado entre os camitas. Embora Cuxi seja descendente de Cã, ele é o pai de Nimrod, o fundador de Babel. Elã, que pertence a um povo não semita, é filho de Sem. A segunda razão pela qual o Gênesis 9, verso 25 não se aplica aos negros é que a referência a Canaã é uma alusão à herança da terra prometida. Contudo, o que essa terra simboliza a respeito da promessa de salvação para o mundo. Nesse contexto, o uso da frase servo dos servos é irônico. Servo dos servos é um superlativo significando o servo por excelência e sugere uma direção espiritual, apontando para Jesus, o servo dos servos que vem para salvar o mundo. Você pode conferir em João capítulo 13, verso 5. As bênçãos de Gênesis 9 confirmam essa perspectiva. É interessante que Sem e Jafé não são louvados, mas apenas Deus. Além disso, a partir dessa perspectiva, a profecia nos leva além do futuro imediato da história de Israel no Pentateuco para a salvação da humanidade. Gênesis 9, verso 27. O texto profético também se refere ao tabernáculo israelita, uma alusão profética aos gentios que responderão à mensagem israelita de salvação e se juntarão à comunidade sagrada de Israel. Mas o cumprimento dessa profecia depende primeiramente do cumprimento de uma outra profecia, a predição da submissão de Canaã. Esse evento é tão fundamental aos olhos do autor que ele o repete no fim da bênção, quando, pela terceira vez, se refere a Canaã como servo de Sem. Gênesis 9, verso 27, que você pode comparar também com o verso 25 e o verso 26 do mesmo capítulo. A linguagem na seção de bênção é ao estilo de uma oração. Bendito seja. Moisés, o autor do texto, é contemporâneo dos israelitas escravizados no Egito. Orou pela salvação de Israel, um primeiro passo básico e necessário para a salvação da humanidade. A genealogia bíblica tem três funções. Primeiro, enfatizar a natureza histórica dos eventos bíblicos que estão relacionados a pessoas reais que viveram e morreram e cujos dias estão precisamente contados. Em segundo lugar, demonstra a continuidade deste passado até a época em que viveu o escritor, estabelecendo uma ligação clara entre o passado e o presente. E por fim, uma terceira ideia para esta situação de genealogia é lembrar-nos da fragilidade humana e do efeito trágico da maldição do pecado e seus resultados mortais em todas as gerações que se seguiram. A genealogia de Noé, o pai das nações da terra, incorpora o cumprimento da bênção e da promessa de Deus a ele. Povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem, de Gênesis 8, verso 17. Você pode ver essa alusão também em Gênesis 9, verso 1 e o verso 7. Essa bênção e promessa também estão ligados à promessa inicial e à bênção dada a Adão na criação. O Deus das nações, o Criador do mundo e o Senhor de Israel é o mesmo Deus. Esta observação tem duas implicações teológicas importantes. Primeiro, significa que Deus afeta a história, mesmo além do domínio da religião. Deus também está presente entre as nações. Em segundo lugar, significa que a salvação da nação também depende do testemunho de Israel. A bênção das nações se cumprirá somente por meio de Israel. Gênesis 12, verso 3. Pois o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. As lições da Bíblia hebraica, a história de Israel e os eventos que acontecem com os judeus e que foram registrados no Novo Testamento têm significado redentivo para as nações. A frase toda a terra refere-se a um pequeno número de pessoas, as que viviam na época após o dilúvio. O motivo dessa reunião está claramente indicado. Queriam construir uma torre para chegar aos céus. Gênesis 11, verso 4. Na verdade, sua real intenção era ocupar o lugar do próprio Deus, o Criador.
A descrição das intenções e atitudes do povo ecoam as intenções e ações divinas do relato da criação e disseram, Gênesis 11, verso 3 e verso 4, que você pode comparar com Gênesis capítulo 1, verso 6, verso 9 e verso 14. E também vamos fazer de Gênesis 11, verso 3 e verso 4, que você pode comparar com Gênesis capítulo 1, verso 26. A sua intenção ficou explicitamente declarada, tornando célebre o nosso nome de Gênesis 11, verso 4. Queridos, a história de Babel registra, no entanto, a primeira tentativa de unificar o mundo. Não é de admirar, então, que essa forma de pensar tenha produzido uma sociedade totalitária, que não deixava espaço para diferenças ou desacordos. Você pode ver isso em Daniel capítulo 3, verso 1 até o verso 7. E que o império tenha se engajado no projeto de tomar o lugar de Deus. Na verdade, as duas determinações, uniformidade e usurpação, pertencem uma à outra. A história mostra que o impulso de obrigar as outras pessoas a se comportar e pensar como nós leva, inevitavelmente, à intolerância e às perseguições. Em última análise, essa compulsão acende a ambição de tomar o lugar de Deus. De fato, o propósito da torre é alcançar o céu, uma especificação que sugere mais do que apenas sua proporção monumental. Os construtores de Babel eram movidos pela ambição espiritual de substituir Deus, o que claramente se revela em sua intenção de tornar célebre o próprio nome. Deus é o único que engrandece o nome e o único que pode adquirir o nome para si mesmo. E aí, me diga, você gostou do estudo desta semana? Então lhe convido a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e deixar o seu comentário aí abaixo para que assim possamos entender o que você tem achado. Que Deus, queridos, esteja contigo e que cada dia, cada manhã sejamos reavivados pela palavra de Deus. Quero convidar a você para um momento de oração. Feche seus olhos e oremos então. Obrigado, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Continua derramando tua graça sobre nossa vida e nossa família e nos salvas para o teu reino, para que assim possamos viver eternamente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, uma maravilhosa semana para você. E nos encontramos no próximo vídeo para mais um resumo da lição.